O vídeo de hoje é um vídeo longo, mas ele é um vídeo que vale cada segundo de atenção do professora concurseiro raiz, porque esse vídeo não é um vídeo de dicas, ele é um vídeo de estratégias de provas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você faz assim que você pega as questões de conhecimentos específicos da prova do seu concurso público. Depois eu vou te mostrar como que você deve proceder diante das questões que você identificou na prova. E eu ainda trago dentro da prova explicações sobre dois conteúdos muito recorrentes que depois que você assistir essas explicações você não vai errar nem as questões desta banca ou de qualquer outra banca de concurso público. E o que não coube no vídeo, eu deixei aqui na descrição em forma de referências, caso você queira copiar, colocar no seu navegador e aprofundar os conhecimentos sobre o conteúdo que não coube na prova. Hoje, então, nós vamos ver uma provinha aplicada pela banca da Vicente Nelson, que recentemente aplicou a prova da Prefeitura de Santarém, vai aplicar a prova da Prefeitura de Muruçá, também no Pará, e é cotada para ser uma das bancas que vai elaborar o concurso para o professor estadual do Pará. Uma outra coisa antes de ir direto para o computador é que eu deixei também na descrição do vídeo um PDF com essa prova. Caso você queira baixá-la para tentar responder em forma de simulado, fazer os exercícios e depois você voltar aqui no vídeo para você conferir todas as respostas. Vamos lá para a tela do meu computador? Então, com as questões em mãos, o que o candidato, a candidata vai fazer? Correr os olhos em todas as questões da parte de língua inglesa. Nessa prova aqui, a parte de conhecimentos específicos ia da questão 26 até a 40, mas relativamente à língua inglesa, era somente da 26 até a 35, que são as questões que eu vou comentar com vocês. Pegou a prova, como de costume, temos um texto motivador, ok? Um texto relativamente longo, que eu chamo de texto desmonta candidato, porque o candidato olha para o texto e já fica desanimado. Acontece que o examinador dessa banca não sabe que você é assinante do inglês de concurseiro, e quem é assinante do inglês de concurseiro já sabe que esse tipo de texto não é intimidador para o candidato, para a candidata. Vamos identificar quais são os tipos de questões que nós temos então na prova para a gente resolver. A 26 já está dizendo aqui, according to the text above. Se é de acordo com o texto, é uma questão de interpretação. Então, eu vou precisar ler o texto inteirinho, tá? Então, eu não vou parar para isso agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler o restante das questões para ver as questões que aparecem, se eu consigo responder sem gastar muito tempo, sem despender muito tempo nessas questões. Na 26, ela é de interpretação. Na 27, analise as sentenças abaixo. Não é uma questão de interpretação, mas é uma questão muito longa, porque ele colocou 4 frases para o candidato e a candidata analisar, e ele quer que o candidato e a candidata julgue os itens. Então, a gente toma um pouco mais de tempo nessa leitura. Então, não vamos parar e vamos continuar passando os olhos nas demais questões. A 28. Na 28 é uma questão mais simples, porque olha só, eu bato o olho e rapidinho eu consigo ler na instrução. The past simple and past participle of the verb to stick are respectively. E aqui presta atenção no respectivamente, porque eu quero, quando é respectivamente, eu quero que apareça primeiro o passado simples e depois que apareça o particípio. Como você, concurseiro, concurseira, já é da sua área, né, e você domina formas verbais, esse tipo de questão dá para você responder aqui, de olhos fechados. Passado e o particípio é a letra D, to stuck. Karine, eu não sabia que era essa conjugação. Isso significa que você precisa ler mais textos e responder mais questões sobre verb tenses. Desculpa, gente. Na 29, de novo, no mesmo estilo da questão 27. Tenho que ler e analisar para eu poder descobrir. Só que aqui ele só colocou, 2 frases. E aqui, o que ele quer saber nas instruções? Ambas estão no presente contínuo, ambas estão no presente simples, a primeira está no presente simples e a segunda no presente contínuo. Ele quer saber sobre formas verbais. Aí é simples, é só começar a ler a frase e identificar onde estão os verbos. Mental wellnesses are, olha o primeiro verbo aqui,
Disorders ranging from mild to severe that affect a person's thinking, mood, and or behavior. Só tem um verbo lá. According to the National Institute on Mental Health, nearly 1 in 5 adults live. Aqui é a outra forma verbal. With a mental illnesses. Então, eu tô vendo aqui que eu tenho os verbos no presente simples. Eu já vou lá, ó, e já mato essa questão. Não vou perder tempo com ela mais lá na frente. Ele dá uma paradinha e ele traz aqui um pequeno texto motivador sobre o método audiolingual. Gente, as questões sobre métodos e abordagens estão entre os 3 temas mais solicitados nas provas de concursos públicos. Precisa ler o texto para responder a questão 30. Então, a gente não vai parar aqui agora, porque exige, além de conhecimento sobre os métodos, conhecimentos teóricos, tem que ler e interpretar todos os itens, tá? Na 31, eu já tenho uma questão um pouco mais simples, ó. Which noun does not have the correct definition? Qual dos substantivos que estão aqui nessas alternativas não tem a definição correta? Marque a alternativa incorreta. Então, eu começo a ler aqui, eu vejo, aqui tem um errinho de digitação, tá? Research, tá faltando aqui, ó. Tá faltando um Rzinho aqui, ó. Research, bem aqui nesse pedacinho, tá? E aí, quando aparece um erro de digitação, o que que faz? Você não faz nada mesmo, porque nesse item aqui, ele não foi anulado da prova, tá? Você já percebeu que ele quer saber sobre os substantivos contáveis e incontáveis. Research é incontável, knowledge é incontável, até aqui tudo bem. Beauty é contável, é substantivo abstrato. Aqui está a alternativa incorreta. Você vai lá e marca essa alternativa. Menos uma para você se preocupar. 32 é uma questão sobre figuras de linguagem. É a primeira vez que eu vejo uma questão relacionada à parte de figuras de linguagem na semântica. Então, nessa aqui a gente vai responder depois, porque eu vou precisar passar algumas explicações para vocês. Vamos continuar passando os olhos para ver se a gente consegue responder mais questões dessa forma mais rápida. Olha, nessa prova, esse examinador adora que você analise as frases para responder abaixo. E aqui ele pôs 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter que ler com calma cada uma delas, não vou responder agora. Na 34, ele quer de novo sobre os substantivos. E o plural dos substantivos, quais dos plurais abaixo, tem regras diferentes do spelling, né? Aliás, a lista aqui tem substantivos no plural que tem forma de se escrever, de se flexionar diferente no plural. Child, children, aqui é o plural irregular, né? Quando não se acrescenta S ou ES. Country, substantivo terminado em Y precedido de consoante, tira o Y e põe ES. Ship and ship, que continua com a mesma pronúncia. Terminada em Y precedido de vogal, acrescenta-se somente o S. E palavra de origem estrangeira, aqui no caso, origem latina, como deve ser feito o plural. Bom, aqui tá mais tranquilo. Então, eu vou por eliminação. Eu já sei que people é irregular, teeth é irregular, mice e feet. Aqui não é, porque mus é tanto alce quanto alces. Então, essa daqui já está de fora. A pode continuar, porque espécie no singular termina em Y, né? Mas aqui, ó, series já está errada, porque não termina em Y a segunda para acrescentar IES. Tirei mais 2. E aqui eu já vou olhar, ó, porque quizzes, ele não tá nesta regra daqui. Então, eu já tirei essa daqui também. Só me sobrou o quê? Só me sobrou, no caso aqui, o fez, que eu já vou olhando aqui, ó. Fez, que vai ter a mesma forma escrita no singular e no plural. Ah, Karine, mas eu já vi que existe feixes. Mas aí é uma exceção, não é a regra geral que ele está colocando aqui. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Você já eliminou mais uma questão que você teria que parar para se preocupar para fazer a leitura. 35. Em qual das frases abaixo tem um exemplo do third conditional?
Aqui eu vou parar, fazer uma paradinha estratégica mais pra frente, porque eu vou te explicar isso aqui de um jeito que você não vai errar mais nenhuma questão sobre conditional sentence, seja dessa banca ou de qualquer outra banca, tá bom? Bom, então agora vamos direto para as questões de interpretação e as questões mais complexas de cunho linguístico. Temos um texto, o texto tem um título. Isso facilita demais para identificar qual é a temática, qual é o assunto que vai ser abordado, né? Mental Health Conditions, ou seja, as condições da saúde mental. Eu vou ler o texto, gente, mas eu não vou ler o texto todo em inglês e não vou fazer a tradução inteirinha do texto. Como eu deixei o PDF ali na descrição do vídeo, eu sugiro que você baixe o PDF, faça a leitura minuciosa, sublinhe as palavras que você não conhece, porque você precisa de adquirir vocabulário para responder provas de concursos públicos, tá? Eu vou fazer aqui a leitura das partes que eu considero mais importantes, considerando como que eu, candidata que domino o conteúdo, responderia esse tipo de questão, tá bom? Então, preciso ler, preciso iniciar o texto, preciso compreender o que tem, então tem que iniciar a leitura, né? Então, vamos lá, ó. Doenças mentais são transtornos que variam desde o mais leve até o mais severo, que afetam a maneira de pensar das pessoas, o humor e ou o comportamento, tá? Ou seja, que afetam a maneira de pensar, o comportamento e o humor das pessoas. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental, aproximadamente 1 em cada 5 adultos vive com problemas, com doenças mentais, com transtornos mentais. Muitos fatores contribuem para essas condições mentais, né? Essas condições de saúde mental, incluindo fatores biológicos, tais como, por exemplo, o gene, a química do cérebro, experiências de vida tais como traumas ou abusos e histórico na família de problemas mentais, ok? Então tá aí o resumo do que vai ser o texto, mas não é só isso. Ele, para continuar aqui, ele vai listar para vocês uma série de dicas para se ter uma melhor qualidade de vida quando se tem alguma condição de algum problema de saúde mental. E aí ele vai aqui, ó. Ter um problema de saúde, uma condição mental, um problema de saúde, pode fazer o trabalho, um esforço, pode tornar o trabalho um esforço maior, pode tornar mais difícil manter-se na escola, cumprir uma agenda regular, ter relacionamentos saudáveis, socializar-se, manter a higiene e muito mais. Entretanto, conjunção adversativa, com early consistent treatment, ou seja, com um tratamento precoce e consistente, frequentemente uma combinação de medicações e psicoterapia, é possível administrar essas condições, superar os desafios e ter uma vida produtiva e significativa, tá? Today, olha aqui, esse aqui é o trechinho que ele colocou lá embaixo que a gente vai trabalhar. Hoje em dia, existem muitas ferramentas, tratamentos baseados em evidências, sistema de suporte social, que ajudam as pessoas a se sentir melhor e a atingir seus objetivos. Algumas dessas dicas, ferramentas e estratégias incluem. O que ele vai fazer aqui? Em cada pontinho desse, ele vai incluir uma estratégia que ele vai exemplificar. As estratégias estão sempre aqui, ó, resumidas na primeira frase. To stick to a treatment plan, keep your primary care physician updated, learn about conditions, practice good self-care, reach out family and friends, develop coping skills and get enough sleep. Gente,
tudo isso que ele coloca aqui para vocês é só para você fazer a leitura do texto e fazer você perder tempo. Por quê, Karine? Porque aqui no comando ele diz o seguinte: eu quero análise compreensiva que melhor descreve o texto 1. Eu quero a ideia geral, eu quero a ideia central do texto. E esses itens aqui são detalhes do texto. Então, muitas vezes, o candidato para, a candidata para e fica lendo e não vai precisar de nada daquelas informações. Então, o que eu vou ter que me concentrar aqui? Em achar qual é a alternativa que traz a ideia, que resume o texto como um todo, tá? Na letra A, ele começa muito bem, ó. A saúde mental, ela inclui, começa muito bem. Só que ele põe um advérbio restritivo. Quando ele põe um advérbio restritivo, ele está eliminando mesmo, porque aqui, ó, ele já faz uma lista de uma série de outros itens, né? Que não inclui só o bem-estar social. Então, quando ele restringe, ele automaticamente já torna falsa essa alternativa, já não pode ser a correta. Na letra B, na letra C, na letra D, de novo, ele vai colocar partes específicas, ó. Quando uma pessoa tem um episódio depressivo, é uma parte do texto, ele não quer isso. Ele quer o texto como um todo, a ideia do texto. Então, essa aqui já não serve. A mesma coisa na C. Cada tipo de doenças mentais inclui períodos entre pânico e depressão. Ele pegou de novo um pedacinho do texto e não é isso que eu quero. Ser privado do sono pode colocar a pessoa em risco. De novo, ele pegou um pedaço específico do texto. Não é isso que eu quero. Só sobrou a letra E. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Uma doença mental é um grupo de doenças que pode impactar a vida da pessoa, os seus sentimentos e outras áreas. Um tratamento constante, né? Um constante e com medicação, tratamento e bons comportamentos podem ajudar no tratamento dessas doenças, tá? Um tratamento constante com medicação e comportamentos. Aqui, behaviors, comportamentos, você entenda como hábitos, ok? Seria melhor traduzir dessa forma. E tá aqui a resposta correta. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele fez um texto enorme, um monte de alternativas, e aí você precisou perceber o que ele quer. Se ele quer análise e a compreensão, então eu quero a alternativa que vai trazer a ideia do texto como um todo e não as partes específicas. Na 27, como nós vimos, ele tirou o excerto. O excerto é esse daqui, que está entre aspas, né? E ele vai fazer 4 perguntas. Na primeira delas, ele diz o seguinte: na estrutura, there are new tools, ela está no passado simples? Gente, esse aqui é o there to be. O are não está no passado simples, isso é falso. Se é falso, eu já vou facilitar a minha vida. Então, a alternativa correta não é a 1 e não é a letra D. A estrutura, evidence-based treatments is a nominal group, é um grupo nominal, porque eu tenho um substantivo e depois eu tenho substantivos com função de adjetivo, é um grupo nominal que está conectado com social support system. Sim, está conectado, porque ele está dizendo aqui, ó, existem várias ferramentas para tratamentos baseados em evidência e suportes e sistemas de suporte, elas estão conectadas. Ou é aqui, ó. Tá? Que ajudam as pessoas a se sentirem melhor. E o head noun, ou seja, o substantivo mais importante é system. Gente, se ele está perguntando na estrutura evidence-based treatments, o system não está nessa estrutura, ele está na de baixo. Então, isso aqui é falso, ó. Então, a 2 também é falsa. Aí, só sobrou o quê? Só sobrou a letra C. Eu, candidata, não leria as demais, mas você pode ficar tranquila e à vontade se você quiser entrar no the word pursue can be replaced by seek. Perseguir pode ser
substituído por procurar? Neste texto, sim, porque a gente sabe que perseguir e procurar são diferentes. Mas aqui o pursue é no sentido de procurar, de correr atrás. Procurar, correr atrás dos seus sonhos, tá? A 28 nós já tínhamos respondido. A 29 também já tínhamos respondido. Aí nós vamos para o método audiolingual. Então, vamos lá para o texto. O método audiolingual, assim como o método direto, é também um método de abordagem oral, com base na abordagem oral. Ou seja, eu vou trabalhar as habilidades orais. Quais são elas? Compreensão, né? Listening e speaking. Entretanto, ele é muito diferente o método audiolingual é muito diferente do método direto, porque ao invés de enfatizar a aquisição do vocabulário por meio da exposição e do uso em situações, o método audiolingual, ele treina os estudantes para o uso de modelos de sentenças gramaticais. Ele também, diferente do método direto, tem uma forte base teórica na linguística e na psicologia. O Charles Fries, da Universidade de Michigan, que iniciou, né, a aplicação dos princípios da estrutura linguística no desenvolvimento do método. E aqui eu pus um vermelhinho, porque aqui tem um erro de digitação, porque está com um ponto. Não pode ter ponto se você tem uma conjunção and, né, aditiva, e. E, por esta razão, algumas vezes ele foi chamado ou foi referiram-se a ele como método Michigan. Mais tarde, no desenvolvimento dos princípios da psicologia behaviorista. Aqui de novo tem um errinho de digitação, porque aqui é tudo junto, ó. É behavioral psychology, tá? Então ali, ó, mais tarde, no desenvolvimento dos princípios da psicologia behaviorista de Skinner, foram incorporados, ou seja, mais tarde, os princípios da psicologia do Skinner foram incorporados ao método audiolingual. It was thought, pensava-se, achava-se, entendia-se que a maneira de aquisição dos modelos da sentença na língua-alvo era através da condição e da ajuda do estudante para responder corretamente a um estímulo através da modelagem e do reforço. É que a teoria do behaviorismo do Skinner é a teoria do estímulo, reforço e resposta, tá? Os estudantes poderiam superar os hábitos da sua língua nativa e formar novos hábitos requeridos dos falantes da língua-alvo, da língua que eles queriam aprender. Tá aqui nas referências, né, o Lassen Friedman, que é um dos estudiosos, uma das estudiosas que fala sobre métodos e abordagens. Quem quiser pode copiar aí, coloca no link do navegador para ver se encontra o livro e fazer a leitura, tá bom? Bom, o texto apresentou algumas características do método audiolingual. A primeira delas e mais importante que você nunca pode se esquecer, é baseada na abordagem dos aspectos orais, ou seja, priorizava-se o ensino em sala de aula da parte da oralidade, do speaking e do listening. Era fortemente influenciado pela psicologia behaviorista do Skinner e tinha também como objetivo o uso de modelo de sentenças. E aí eu vou dar uma paradinha estratégica aqui agora para explicar para você 5 características sobre o método audiolingual que vão te ajudar a responder não só essa questão, mas como qualquer outra questão de concurso que aparecer na sua prova.
Pessoal, são muitas as características, né, que nós poderíamos falar sobre o método audiolingual, mas eu vou deixar aqui 5. 5 para você se lembrar delas e identificá-las dentro das alternativas das questões e nunca mais errar nenhum tipo de questão que fizer pergunta sobre o método audiolingual. Primeira característica importante sobre o método audiolingual é que ele é um método que foi conhecido também pelo nome de método da guerra, porque ele foi criado na época da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos para facilitar a comunicação dos soldados e com os aliados da guerra. Era um método, então, em que precisavam treinar rapidamente os soldados para a comunicação e, por isso, ele era baseado na teoria da psicologia comportamental do psicólogo chamado Frederick Skinner. Essa teoria é conhecida como a teoria behaviorista, a teoria do estímulo, resposta e reforço. Outra característica muito importante, diferente do método anterior, que era o método direto, o foco do treinamento, do processo de aprendizagem era nas habilidades orais. Ou seja, priorizava-se o ensino em sala de aula das habilidades de compreensão e de fala. As habilidades de escrita e de leitura, elas eram também trabalhadas, mas elas eram colocadas em segundo plano posteriormente nas atividades. Como é que eram essas atividades? Eram atividades de memorização de diálogos, tá? Por meio de repetição desses diálogos, os famosos drills. Quando aparece essa palavrinha drills de repetição aí, a gente deve ficar de olho porque grande parte das vezes é relacionada ao método audiolingual. E por último, uma característica também muito relevante que aparece nas provas de concurso é que no método audiolingual, a gramática ela era ensinada de modo indutivo. O que é isso? Primeiro apresentavam-se as estruturas e após o treinamento, então, os estudantes, os alunos, concluiriam sobre a regra geral apresentada naquela estrutura. Bem, agora que você já viu essas características e já leu o texto, já está mais fácil para identificarmos quais são as características típicas do método audiolingual. De cara, ele já coloca aqui, ó, baseado, centrado no professor, o professor que era o detentor. Então, isso é uma característica do método audiolingual. Oral drills, né, modelos de repetição oral, também é uma característica. Trabalho com diálogos também é uma característica. E o reading e o writing, eles eram trabalhados mais na parte oral e que eram deixados mais em segundo plano, como para dever de casa. Tá aqui, ó, a resposta correta, que é a letra A, tá? E tem mais uma diquinha para vocês eliminarem os outros itens, que eu não vou ler, ó, mas apareceu a palavra translation, não tem translation no audiolingual, então já eliminou essa opção. Suggestion and dissuggestion é do método Suggestopedia, também já elimina essa opção. E a D também é continuação de lá, do Suggestopedia, então tá anulada, tá? Não serve. Agora, trabalhe as habilidades de listening, speaking, reading, writing, mesmo que seja em games. O que eu tô falando aqui? Do Communicative Language Teaching. Então, também não é essa a alternativa correta. Sobrou mesmo a letra A, que está certíssima. A 31 nós já fizemos. A 32, gente, é a primeira vez que eu vejo numa prova figuras de linguagem. Deixei ali na descrição uma referência bibliográfica para vocês baixarem, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre figuras de linguagem na língua inglesa. Eu vou aqui direto ao assunto para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, olha só. A sequência correta, todas são figuras de linguagem, mas eu preciso conhecer cada uma delas, né? Então, eu tenho que estudar antes. Na letra A, eu tenho dois adjetivos opostos. Esses dois adjetivos opostos, eles fazem parte de uma figura de linguagem chamada oxymoron. Oxymoron é quando você tem dois adjetivos de ideias opostas. Se é o oxymoron, então, já não vai ser. Eu já elimino a letra A. Já elimino a letra C
e já elimino a letra D. Só vou ficar entre a letra B e a letra E. No 2, observa que eu tenho aqui a repetição de uma consoante no início de cada uma dessas palavras. Aqui. Quando eu tenho essa repetição, eu tenho uma figura de linguagem que eu chamo de alliteration, que é essa daqui, ó. Então, eu já achei a resposta correta. Quando eu tenho a repetição de vogal dentro da palavra, eu tenho um assonance. Então, tá aqui a resposta correta. E a última, que é uma metáfora, né? The mind is an ocean. É uma metáfora. Tranquilíssimo. 33. Na 33, analise as frases e ele quer saber qual que é a correta. Então, na primeira, what will you have been doing is the simple future and future perfect tense. Gente, não. O future perfect tense, ele não tem ing, ó. Então, isso aqui já é falso. Se a 1 já é falso, então eu já tiro essa, já tiro essa. Olha como fica simples. E já vou ficar só entre duas alternativas. I was studying English when you called me yesterday. Is in past continuous? Sim, gente, was studying. Verdadeira. Se ela é a verdadeira, então a 2 é a certa. Mas não tem a 2 aqui, tá vendo? Ó? Então aqui eu já sei que a resposta correta é essa daqui, ó. A letra C não é. She wrote me last night is in the past simple. Is the simple past. Okay. Have you ever been abroad? Is it the past perfect? Falso. Verdadeiro. Ok? What are you doing now? Is in the present continuous. Verdadeiro. Então, as verdadeiras são 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Tá aí. Tranquilíssimo, né? Respondemos a 34, certinho? E na 35, vamos agora fazer uma parada para entender o que são as regrinhas dos conditional sentences. E a gente já volta para essa última questão. Conditional sentences, também conhecidas como if clauses, tá? Também conhecida como if clauses, são uma estrutura gramatical aonde nós vamos ter uma oração composta por duas frases, aonde a primeira frase ela vai aparecer a condição a ser cumprida e a segunda frase vai aparecer o resultado desta condição, caso ela seja cumprida. É importante lembrar que o conditional sentences, ele, como já diz o nome, né, como é uma condição, ela deve ser iniciada pela partícula condicionante se do português, que no inglês é o if, e muitas vezes pode aparecer o if substituído pelo when. Vamos ver como isso funciona na prática? Nós temos 4 casos de conditional sentences. Nós temos o zero conditional, que é o que a gente chama de real conditional, quando a condição pode se tornar real. E neste caso, nós vamos ter uma estrutura onde a frase com a condição vai aparecer com o verbo no presente simples e a frase com o resultado vai aparecer também no presente simples. Vamos ver como isso funcionaria dentro de uma sentença na prática? Bem simples. Se eu tenho a frase If you subscribe the channel, you ace the exam. O verbo to ace em inglês significa gabaritar. Então, o que eu estou dizendo nessa frase? Se você se inscreve no canal, você gabarita todo o exame, todo o teste, todo o concurso que você faz. É uma afirmação real. Então, esse é o zero conditional. Simple present na condição, simple present no resultado. O first conditional é também uma condição que pode acontecer. Para isso, eu vou ter a frase com a condição no present simple e com o resultado com will mais o verbo no infinitivo. Ou seja, como seria na prática? If you subscribe the channel, you will ace the exam. É uma afirmação real, pode acontecer. Se você se inscreve no canal, você gabarita todo o exame, todo o teste, todo o concurso. Traduza como você quiser, tá certo? Second conditional já é uma probabilidade irreal, onde a frase com a condição vai estar com o verbo no past simple
E a frase com o resultado vai ter a estrutura do would mais o verbo no infinitivo. Ou seja, se você se inscrevesse no canal, você gabaritaria todo o exame. É uma condição, tá? Para que se realizasse, é uma condição irreal. E o terceiro é quando a situação já aconteceu e não tem mais a menor condição de se voltar atrás. Então, eu vou ter o had na frase com a condição, mais o verbo no particípio, e o resultado com would have, mais o verbo no particípio. Então, eu tenho aí, if you had subscribed the channel, you would have aced the exam. O que eu vou entender nesse tipo de situação? Que você já fez a prova do concurso, mas você não gabaritou as questões porque você não estava inscrito no canal. Então, não tem mais como você voltar atrás. Porque se você já estivesse se inscrito no canal, você teria acertado, gabaritado todinho o teste. Viu como é simples, pessoal? Muito tranquilo, né? Tá aí de uma forma resumida e agora nós já temos informações suficientes para nos ajudar a responder a questão 35 da prova que nós estamos analisando. Então, agora que você já viu ali o resumo das conditional sentences, nós temos condições de encontrar a alternativa que tem o third conditional sentence. O third conditional sentence, ele vai ser formado pela opção que tem o had, mais o verbo no particípio, e a frase com a condição vai ter o would, mais o present perfect e o verbo no particípio, tá? Então, tá aqui a resposta correta da 35. E aí, o que é que você achou dessa prova? Viu como é importante primeiro passar os olhos em todos os tipos de questões antes de entrar profundamente no texto? Quando você entra primeiro nas questões, observa as questões, isso te ajuda a otimizar o tempo de prova, economizar a sua energia para que você gaste essa energia em questões mais complexas que vão exigir mais atenção e mais da sua parte cognitiva dentro da prova do concurso, pois serão essas questões que serão o divisor de águas na hora da sua boa classificação no concurso que você tanto deseja. Se você tem alguma dica ou alguma estratégia para colocar aqui para quem vai fazer prova, deixa aqui na descrição do vídeo que dica ou que estratégia você colocaria para ajudar a fazer melhor, responder melhor as questões da prova daquele concurso que você tanto deseja. Temos vários candidatos e candidatas fazendo concurso nos próximos finais de semana, por isso eu quero te pedir para ajudar a compartilhar esse vídeo, para ele chegar ao máximo de professores possíveis, para ajudá-los a ter sucesso na prova do concurso público. Quero agradecer demais as mensagens que tenho recebido no meu WhatsApp, dizer para vocês que a listinha de vídeos que vocês pediram, ela já está pronta, eles já estão na fila para serem gravados, não esqueci de ninguém, e quem ainda não mandou, pode mandar sim a sua prova em PDF ou para o e-mail ou para o meu WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, e eu vou preparar um vídeo para você com o maior carinho. Quero mais uma vez agradecer sua audiência, sua paciência, te desejar muito sucesso na sua prova e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!